Pessoal, quem aqui acha que o Pablo Marçal seria o melhor prefeito para São Paulo? Comenta aqui para mim nos comentários. Se você tem uma opinião a esse respeito, já deixa aí nos comentários e aproveite para se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, porque hoje trazemos uma bomba que pegou todo o Brasil de surpresa. Um prefeito reeleito foi afastado do cargo em uma decisão chocante que sacudiu a política nacional. Essa notícia saiu hoje, vamos revelar aqui todos os detalhes que você precisa saber. A política está pegando fogo. Preparem-se aí para entender como essa reviravolta pode impactar o futuro da cidade e até mesmo o cenário político do país. Também aqui não para por aí não, né? Enquanto uns perdem o chão, Pablo Marçal surge com uma notícia que promete reacender a esperança de muitos e causar um verdadeiro terremoto político. Marçal, conhecido por suas estratégias ousadas e discursos empolgantes, traz aqui hoje uma proposta que pode movimentar todo o Brasil e varrer de vez a influência da esquerda do mapa. Eu vou trazer os detalhes para vocês, a expectativa então amanheceu aí no ar e os ânimos estão à flor da pele. Por outro lado, Boulos não esconde o seu desespero, lançando críticas e ataques para todos os lados em uma tentativa de manter relevância. Enquanto isso, Ricardo Nunes quebra o silêncio, faz um pronunciamento decisivo sobre o futuro da cidade, o impacto dessa mudança abrupta. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, esse é o momento. Aproveita para compartilhar bastante esse vídeo com todos que querem entender aí os bastidores dessa disputa que está longe de acabar. Então vamos lá, Brasil, porque está apenas começando e eu já começo aqui a respeito do Boulos desesperado. Quem trouxe a matéria para a gente foi a Folha de São Paulo. Deixa eu compartilhar. Prontinho. Olhem aqui junto comigo. Folha de São Paulo trouxe essa matéria. Boulos reúne militância e ataca Tarcísio e Bolsonaro em primeiro discurso público após derrota. Fala para mim se isso não é um ato de desespero. Comenta aí qual é a sua opinião. Abre aspas. Vão ter que passar por cima da gente. Fecha aspas, diz deputado do PSOL que disse que Trump animou quem quer ver Bolsonaro elegível. Então, derrotado na eleição para a Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos afirmou nessa quinta-feira que o governador Tarcísio pode botar a viola no saco porque não será presidente da República em 2026. Ele também disse que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos animou uma turma do lado de lá a dizer que o inelegível tem que se tornar elegível, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles vão ter que passar por cima da gente, porque não vai ser, completou. E o deputado realizou na quadra do Sindicato dos Bancários, no centro, seu primeiro evento público após ter perdido para o prefeito Ricardo Nunes, que foi reeleito por 59,35% a 40,65%. E apesar de ter contado com o apoio do presidente Lula e ter multiplicado por 8 sua verba de campanha, Boulos repetiu seu resultado de 2020, quando perdeu de Bruno Covas por 40,62% contra 59,38%. Então, esse é o discurso. O congressista disse que enfrentou uma máquina poderosa e um projeto que quer usar a cidade de São Paulo como trampolim para uma tentativa de retorno da extrema-direita em 2026. Ele afirmou ter sido vítima de mentiras e fake news, como o laudo falso de Pablo Marçal e a fala de Tarcísio de que PCC orientou o voto no então candidato do PSOL. E a justiça eleitoral sem fazer nada, emendou. O Boulos defendeu ainda a inelegibilidade de Tarcísio e a cassação de Nunes pelo que considerou crime eleitoral, ou seja, todo mundo que ganha da esquerda, vocês percebem que eles querem caçar, não, tem que sair do cargo, tem que não sei o quê, não é assim que funciona? Olha só, e se repete, né? O deputado criticou indiretamente Bolsonaro ao dizer que houve quem perdesse a eleição sem reconhecer isso e querendo dar golpe, e questionado pela reportagem se chegou a ligar para Nunes para reconhecer a derrota, né? Ele disse que não o fez, mas que nunca deixou de reconhecer que perdeu nas urnas. Então, o Boulos parece bem desesperado e ataca Tarcísio, Bolsonaro. O seu discurso foi atacar a oposição como sempre. E enquanto isso, gente, olha só, saiu aqui no jornal Metrópolis, cúpula da União dá como encaminhada
Filiação de Marçal em 2025. Gente, conversas entre Marçal e a sigla foram confirmadas por um dos dirigentes nacionais do União Brasil ao Metrópolis. E o influencer Pablo Marçal, ele é ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, que foi a matéria, cogita deixar o PRTB e já negocia se filiar à União Brasil no primeiro semestre do ano que vem. A informação foi confirmada ao Metrópolis pelo próprio influencer. Estamos conversando. Um dos dirigentes nacionais da sigla dá filiação como encaminhada. Então, Marçal diz que vem com tudo, hein? Ele tentou conquistar o apoio do União Brasil à sua chapa na pré-campanha, mas o partido manteve o acordo com Ricardo Nunes e deixou Marçal em voo solo. Na época, o Marçal disse que o União queria sua alma em troca do apoio. E apesar de não ter selado uma aliança formal com a União, ao longo da caminhada, Marçal se manteve próximo de alguns quadros do partido. O vereador Rubinho Nunes, do União, chegou a romper com o prefeito da capital para apoiar o influenciador durante o primeiro turno. E aí eu quero saber de vocês, olha só, já está tudo aqui sendo encaminhado, eles já estão avaliando. E no próximo ano, agora 2025, Marçal, pelo visto, irá se filiar à União Brasil, como vocês viram aqui na matéria. E continuam as polêmicas, olha só. Enquanto isso, saiu aqui pelo CNN Brasil, Ricardo Nunes parabenizou o Trump por vitória nos Estados Unidos. Ele diz que é um novo capítulo de avanços. Então, o republicano derrotou a atual vice-presidente Kamala, candidata do Partido Democrata, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, parabenizou. Então, os líderes começaram a se posicionar em relação à vitória de Trump. A esquerda treme na base, porque o Trump retornando na política como presidente dos Estados Unidos e ainda com Elon Musk como ministro, porque já é o que está sendo cogitado. Muita coisa promete reviravolta. E isso pode impactar o Brasil. Algumas pessoas falaram, Ana, mas os Estados Unidos não podem se intrometer no Brasil. Não, ele não pode. Isso é um fato, mas ele pode mexer em preços de importação, ele pode aplicar sanções do que ele achar que deve, não vê que os países ficam aplicando sanções uns nos outros? Nenhum pode mexer dentro do país. Olha, eu vou ir lá, eu vou tirar o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes ele está arbitrando demais. Não, isso ele não pode, mas ele pode, dentro das alianças, trazer aí prejuízos diretamente para o Brasil. Ele pode, inclusive, influenciar outros países a aplicar sanções também, punições, acabar isolando o Brasil. E o Brasil perde muito se isso acontecer. Esse é o principal risco, esse é o maior medo, e é aí que provavelmente vai ter uma puxada de freio, tanto por parte do Alexandre de Moraes quanto do Lula. É o que eu acredito, com a pressão que vai ter. Inclusive, o Trump já trouxe aí, eu trouxe para vocês em outro vídeo, que ele disse que irá pressionar os países que se dizem, né, democráticos a botar pressão no Maduro. Ele quer a cabeça da Venezuela. Então, o Brasil vai ter que se posicionar. E então, assim, ele vai trazer algumas situações em que o Brasil não vai conseguir arbitrar ou trazer coisas que são antidemocráticas como estão acontecendo. Porque se isso acontecer, eles perdem o apoio dos Estados Unidos, que é a maior potência que tem aí, né, de países. Então, é algo que pode vir a acontecer. E aí, os líderes, prefeitos, governadores, começaram a se posicionar e o Tarcísio parabenizou aqui, né, o Trump. Ainda mostrando sobre as polêmicas, gente, agora vamos falar dessa renúncia. Eu disse que reviravolta não acaba, né? Esse mundo político ele é cheio de surpresas. E uma que pegou a gente aqui em cheio, saiu aqui no Jornal Diário do Nordeste. Simão Pedro vai renunciar à prefeitura de Oroz para ser deputado. A mãe deve assumir a gestão. Então, a mãe dele é vice-prefeita na chapa eleita e deve assumir a prefeitura agora em 2025. Gente, prefeito eleito de Oroz, Simão Pedro, ele é do PSD. Ele deve renunciar ao mandato no comando do município para assumir uma vaga de deputado estadual titular na Assembleia Legislativa do Ceará a partir de janeiro de 2025. E como a mãe dele, Tereza Cristina, é a vice da chapa eleita, ela se tornaria prefeita da cidade do Centro-Sul cearense. A mudança deve ocorrer por conta da eleição de Evandro Leitão, do PT, e Gabriela Aguiar, do PSD, como prefeito e vice na prefeitura de Fortaleza.
para assumir os mandatos no Poder Executivo da capital, eles precisam renunciar aos cargos no Legislativo Estadual. Com isso, o primeiro suplente do partido é quem se torna efetivo na vaga, né, da Alesse. No caso do PSD, partido de Gabriela, o primeiro suplente é Simão Pedro, prefeito eleito de Oroz. E em entrevista ao Diário do Nordeste, ele falou que a renúncia à prefeitura de Oroz para assumir a vaga na Assembleia já estava decidida, uma vez que sua mãe estará aí no comando da gestão enquanto ele atua no parlamento, local em que poderá pleitear mais recursos para a cidade e para a região. Por exemplo, segundo ele, a chapa com sua mãe foi montada estrategicamente. Então, abre aspas, estrategicamente eu coloquei a ex-prefeita Tereza Cristina na chapa, que também é minha mãe e foi uma das melhores gestoras do município de Oroz. Como plano, prevendo que isso poderia acontecer, no caso de vitória da Gabriela com o Evandro, surgiria a vaga que seria minha, porque eu sou o primeiro suplente. Então, eu irei renunciar no dia da posse como prefeito, irei ser diplomado, vou ter 2 diplomas, mas eu irei optar pelo cargo de deputado efetivo, até porque ajuda muito mais o município eu estando como deputado. Fecha aspas, defendeu. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Para ele, a casadinha entre mãe e filha ajudará a pleitear melhorias para a cidade e região, e eu quero saber a sua opinião sobre o que aconteceu. Ainda falando de renúncia, né, de troca de prefeito, Santa Catarina também trouxe aqui uma polêmica. Vou mostrar aqui para vocês, o prefeito reeleito de Santa Catarina é afastado do cargo suspeito de financiar campanha eleitoral com recursos do município. Gente, a prefeitura de Sangão disse estava se inteirando do processo e não possuía outras informações. Esse é o segundo prefeito reeleito afastado no estado após eleições. O que ocorre, né? Que situação! E aqui mostra que o prefeito reeleito Castilho Silvano, ele é do PP, de Sangão, no sul de Santa Catarina, foi afastado do cargo em uma operação da Polícia Civil. A ação apura irregularidade na contratação de serviço de assessoria de marketing e gerenciamento de mídias sociais. A investigação suspeita que os serviços eram pagos com recurso público e tinham o objetivo de financiar a campanha eleitoral do prefeito, que se reelegeu nas eleições municipais de 2024. Procurado, o município disse que estava se inteirando do processo e não possuía outras informações. E, além de Silvano, outros 9 servidores também foram afastados dos cargos. As autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão, sequestro de valores, proibição de manter em contato entre si e outras medidas cautelares diversas da prisão. E a investigação apura irregularidades na prestação de serviço publicitário para a Prefeitura de Sangão e para Silvano. Conforme a Polícia Civil, em dezembro do ano passado, um dos investigados passou a prestar o serviço sem contrato. Em fevereiro desse ano, os suspeitos criaram uma dispensa de licitação para viabilizar o pagamento pelos serviços que eram prestados. O processo possuía inconsistências e estava em desacordo com as exigências legais, de acordo com a Polícia Civil. Evidenciou-se que os serviços pagos com recurso público tinham por objetivo financiar a campanha eleitoral municipal do então prefeito, que na eleição corrente se tornou reeleito, disse a polícia em nota. E as diligências, né, são coordenadas pela 2ª Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção e conta com a participação de mais de 80 policiais civis. Então, olha o BO, olha a bomba que está na política. Então, está acontecendo em vários cantos do país e a gente está acompanhando de pertinho para trazer para vocês mais detalhes. Vamos ver o futuro das cidades agora, saindo aí os prefeitos, né, se afastando, um porque vai assumir outra função, o outro porque está sendo investigado aí por suspeita de usar dinheiro, né, do município para a campanha, enfim. São muitas coisas acontecendo e vamos ver daqui para frente o que vai rolar. Continue acompanhando o canal, obrigada aí por tudo, um beijo, se cuide, até logo.